Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje a gente vai falar sobre a situação das emergências do SUS aqui da capital gaúcha. Porque na última semana o painel de monitoramento da Prefeitura constatou que alguns desses locais estão operando acima da capacidade. Um dos maiores percentuais está operando com 237,5% da capacidade é a lotação do Complexo Hospitalar da Santa Casa. A gente convidou a Santa Casa para participar e também o Conselho Municipal de Saúde, mas em função de agenda não puderam participar. Também está podendo dar atenção a essa questão, a esse problema, mas a gente recebe para poder ampliar esse assunto e poder falar sobre também a qualidade dos atendimentos, os profissionais, como essa questão está impactando realmente toda a população da capital e também da região metropolitana. A gente recebe no programa de hoje o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Marcos Rovinski, e também o diretor de atenção hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, o Francisco Isaías. Muito obrigado, senhores, pela presença de ambos aqui na Câmara, no Parlamento, aqui da capital gaúcha, para a gente poder falar sobre este assunto urgente. Francisco Isaías, começando pela Prefeitura. O que a Prefeitura tem atribuído, né? O que vocês atribuem a essa nova realidade aí que volta a preocupar a população, que vai procurar ajuda na emergência, não consegue ser atendida e a Prefeitura tem encaminhado para os postos de saúde devido a essa lotação? Bem-vindo. Saudação, Felipe, Dr. Rovinski, parceiro do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, uma entidade que, tem que ser dito, ajudou a construir o SUS, né? Lá nos meados dos anos 80, foi uma entidade parceira da sociedade civil organizada, dos governos instituídos, e construímos um sistema único de saúde para o Brasil. Efetivamente estamos saindo de um processo pandêmico, né? Foram 2 anos com muita pressão aos sistemas tanto ambulatoriais quanto hospitalares da cidade, e não diferente em outros lugares do mundo, estamos vivenciando um rebote, vamos dizer assim, pós-pandêmico. Durante a pandemia, muitos atendimentos, muitos serviços eletivos ficaram, vamos dizer assim, num segundo plano. Naqueles períodos, o que era importante era atender e salvar as vidas acometidas pelo Covid, pela pandemia que vivemos. E agora, com a normalidade, casos oncológicos, casos crônicos como do sistema cardiovascular, metabólico, essas pessoas se descompensaram durante esses 2 anos, vamos dizer assim, entre aspas, sem um atendimento usual. E isso tem acometido. Hoje, os principais serviços acionados nas nossas emergências não são mais os respiratórios, são casos crônicos que estão, vamos dizer assim, desestabilizados e estão pressionando o serviço. E há que se diga também que Porto Alegre, por ser uma referência estadual, recebe, vamos dizer assim, a invasão de muitos usuários de cidades vizinhas e de outras regiões do estado que não têm uma estrutura hospitalar organizada como temos aqui na capital. Isso efetivamente tem pressionado muito tanto a emergência nos prontos atendimentos, que são 4 na cidade, e também as emergências hospitalares. Bom, a realidade aí que traz o Francisco Isaías, presidente, como é que o Simers tem acompanhado aí essa movimentação, essa preocupação também? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de começar saudando a todos que estão nos assistindo e ressaltando que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem uma trajetória de 91 anos. Foi fundado no dia 20 de maio de 1931 para defender os médicos. E ao longo desse tempo tornou-se o maior sindicato médico da América Latina, hoje com 15 mil sócios, que significa 40% praticamente dos sócios dos médicos do estado do Rio Grande do Sul. E nós atuamos, principalmente a partir de 2019, quando o atual grupo que ingressou no sindicato, e eu entrei como presidente no dia 1º deste ano, mas antes tinha o Dr. Marcelo Matias, fazíamos parte do mesmo grupo, nós começamos a fazer uma ação muito ativa. Ação ativa parece redundância, mas realmente começamos a funcionar de maneira muito ativa, fazendo vistorias em postos para avaliar a situação em que os médicos estão trabalhando, em que as categorias da saúde estão trabalhando, né? Em Porto Alegre e em todo o interior. O cenário que nós estamos enfrentando é um cenário que é novo neste momento em função da pandemia, mas que já era descrito anteriormente.
o Sindicato Médico tem defendido muito a modificação do financiamento da área da saúde, principalmente no que se refere ao Sistema Único de Saúde. Nós temos um sistema subfinanciado que depende muito de que os hospitais e clínicas atendam outros convênios e privados que subsidiam o SUS, o que não deveria acontecer. Na verdade, o SUS tem que ter sustentabilidade e não tem. O que está acontecendo hoje é que em todo o estado do Rio Grande do Sul nós temos santas casas, hospitais filantrópicos quebrando. Nós temos uma realidade em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, quando nós estamos na Santa Casa de Rio Grande, uma dívida de 370 milhões de reais, que está inclusive agora em solicitação de recuperação judicial. Mas esse quadro que é caricatural e que é fora do normal, digamos assim, pelo exagero lá em Rio Grande, é um quadro que permeia todo o estado. Os hospitais de pequeno porte, 35 deles já não atendem mais, por exemplo, obstetrícia no interior do estado. E temos a previsão de fechamento de 60 outros hospitais de pequeno porte no atendimento obstétrico e redução do atendimento de emergência. O que significa que, certamente, onde há atendimento, vai ficar assoberbado de trabalho. É o que está acontecendo em Porto Alegre. Em Porto Alegre nós temos vários locais de atendimento de urgência. Na inexistência de outros hospitais, de outros atendimentos na periferia ou na Grande Porto Alegre, esses hospitais ficam assoberbados. Então, a realidade é que, na semana passada, nós fizemos uma verificação pontual, com exceção da Lomba do Pinheiro, todos os demais atendimentos de urgência, todos estavam com mais de 150%, 200% de lotação. Isso é uma crônica anunciada já. Se não houver modificação no sistema de financiamento da saúde, na área da gestão da saúde, vai continuar assim ou piorar, né? Porque nós temos uma população que cresce, né? E um número de atendimentos de saúde que não cresce. Com exceção dos leitos clínicos que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, um discreto aumento em função da pandemia, né? que acompanhou um volume de recursos imenso que o governo federal colocou em todos os estados, e no estado do Rio Grande do Sul foi colocado muito recurso financeiro para enfrentamento da pandemia, com exceção dos leitos clínicos, que ficaram perto de 300 ou 400 leitos a mais em todo o estado. O resto dos leitos de atendimento hospitalar estão absolutamente reduzidos, pelo menos nos últimos 5 anos, houve uma redução muito importante, né? E isso em todas as áreas. Nós temos um déficit de atendimento nos leitos psiquiátricos de 2.500 leitos no estado do Rio Grande do Sul. Por uma ideologia de fechamento de leitos psiquiátricos, tentando tratar pessoas, e acho que é muito adequado, que se aumente o atendimento psiquiátrico em CAPS, né, no Centro de Atendimento Psicossocial, atendimento ambulatorial. É muito importante que tenha esse atendimento, que seja valorizado, mas não se pode fechar leito psiquiátrico, nós estamos fechando o leito que faz o atendimento à unidade de dependência química, que precisa internar, o indivíduo que está intoxicado, ele tem que ter um leito hospitalar para poder ser atendido. Ou emergências, urgências, como o atendimento de um paciente que está em crise, um surto psicótico, esquizofrênico, que está colocando em risco a saúde, a sua própria saúde, ou da família, ou da sociedade, tem que ser internado. Nós estamos com um déficit importante do número de leitos. Então, veja bem, este quadro, estou pintando, em resumo, um cenário que não se restringe ao atendimento só de urgência, mas que se reflete neste momento no atendimento de urgência, que é a gestão e o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e a questão ideológica que permeia esse atendimento médico. Pois é, o doutor trouxe vários pontos a se refletir aí, Isaías.
Eu queria começar falando sobre essa questão do financiamento, como o poder público, a prefeitura, gerencia isso, porque depende do Estado também, obviamente, e também do governo federal para mediar tudo isso. Isso aí é um desafio também para vocês, para se conseguir mais leitos e vagas. Como é que tem sido o trabalho nesse sentido? Felipe e o Dr. Rovinski traz muito bem essa questão do financiamento do Sistema Único de Saúde brasileiro. Ele é tripartite. Ele tem um componente municipal, um componente estadual e um componente federal. Nós sabemos que atuamos no SUS, eu particularmente há mais de 30 anos, né? Já tendo sido secretário de alguns municípios do interior do estado. A tabela, que é o, vamos dizer assim, o indexador do serviço, da contraprestação do serviço pelo governo federal, ela não tem reajuste há 25 anos. Ela está congelada com valores de 25 anos atrás. O que os municípios têm feito e lançado mão, como é o caso de Porto Alegre, para tentar contextualizar essa fala do nosso presidente do CIMERS? Porto Alegre, no ano de 2022, fez um investimento, está fazendo um investimento com recursos tributários líquidos arrecadados no município de mais de 100 milhões de reais como contrapartida municipal para a garantia de alguns leitos. Foram aumentados durante o inverno. Entre os meses maio, findando agora em setembro, 118 leitos clínicos em Porto Alegre, adultos, que é exatamente essa pressão que estamos sofrendo nas emergências. Qual é a relação da emergência com o leito clínico? O leito clínico é a retaguarda, aquela pessoa que descompensa, precisa de uma sequência no seu atendimento e ela precisa derivar para um leito hospitalar. Nos últimos anos, nos últimos 4 governos, houve uma redução importante da capacidade instalada de leitos clínicos em Porto Alegre. Quebrando esse paradigma, esse governo, capitaneado pelo prefeito Sebastião Melo, com o secretário Mauro Esparta, estamos recuperando a capacidade instalada em Porto Alegre. Clínicos são 118, pediátricos 68 leitos. E mais, abrimos uma nova emergência pediátrica ali no Hospital Vila Nova, reforçamos a emergência pediátrica lá do Hospital Restinga, fazendo uma tentativa de um cinturão de proteção aos leitos hospitalares. Se vocês forem olhar os dados da pediatria, está resolvido. Eu vi agora, antes do programa, a nossa capacidade ocupada hoje de leitos de observação e emergência pediátrica na cidade não chega a 60%. O que quer dizer isso? Nós temos ainda um sobrenadante, uma folga de 40% da capacidade instalada para manejar as crianças que derivam para as emergências da cidade. No caso adulto, fruto dessa desconstrução que viemos notando em municípios vizinhos, e aí temos que dizer, uma política estadual chamada Programa Assistir. Esse programa tira da região metropolitana daqui do estado do Rio Grande do Sul 172 milhões que eram anteriormente alocados em hospitais da região metropolitana. O que isso contribui? Para a desassistência. Nós estamos hoje assumindo o serviço que deveria estar sendo feito em Canoas, fechamento do hospital universitário na sua competência plena do município de Canoas, representa lá um conjunto de 400 leitos, que hoje está na inanição. Né? E Porto Alegre está absorvendo toda essa demanda. Vamos para Viamão, onde temos um problema seríssimo de obstetrícia. As crianças de Viamão, nos últimos 20 anos, não nascem em Viamão. Elas vêm nascer aqui em Porto Alegre. Então, urge o que o nosso presidente do CIMERS traz com muita propriedade, que o governo do estado entenda as políticas públicas assistenciais hospitalares de um modo geral. Claro, é muito bacana vir para a TV dizer, não, estamos descentralizando, estamos reorganizando sistemas estaduais de saúde, mas o foco ele tem que ser na capacidade instalada dessas instituições hospitalares, que precisam de recurso público na veia. Se a tabela SUS não tem nenhum movimento de recuperação, ao menos inflacionária, nos últimos 25 anos, tem que haver recurso para garantir a assistência. Ninguém faz milagre. Pagar os médicos, pagar os enfermeiros, comprar medicamento, comprar exames, garantir oxigênio terapia, tudo isso custa recurso. E nós precisamos dessa manifestação num primeiro nível estadual. E é com certeza bater na porta do governo federal, e eu acredito que é uma missão que o prefeito Melo tem nos passado, de discutir com os outros parceiros.
Não é o município de Porto Alegre que vai conseguir dar resposta à assistência à saúde. Nós vamos ter que bater na porta do governo do estado e na porta principalmente do Ministério da Saúde. É claro, esses dois entes no momento de transição, no momento eleitoral, nós vamos ter que esperar o que vai acontecer. Mas a saúde não espera. Tanto é que a Santa Casa não pôde vir. O Conselho de Saúde não está aqui porque estão lá gerenciando essa assistência. Então a saúde não para e o episódio eleitoral não pode colocar em risco a qualidade da vida das pessoas. A gente ouvindo isso, a sensação que dá é que a gente parece que não vai ter para onde correr, porque a gente olha a crise em todos os cenários, em todos os setores ali, emergência, hospital. E aí me preocupa também, depois eu quero questionar o senhor, esse direcionamento também, presidente, quando a prefeitura indica que as pessoas procurem os postos de saúde para ser atendidas, né, nessa lotação de emergências. Isso daqui a pouco não pode superlotar também esses postos de saúde e causar um novo problema aí também? Bom, sem dúvida. Eu acho que é importante a gente ver a realidade saindo um pouquinho de Porto Alegre, ver a realidade de todo o estado. Essa questão de falta de recursos levou a sérias crises em todo o estado. Por exemplo, nós estamos hoje, nesse momento, e eu vim ontem de Livramento, Santana do Livramento, onde tem um grupo de 14 médicos que estão sendo, por força de determinação judicial, obrigados a trabalhar sem vontade e sem receber. Recebendo atrasado. É um retorno à Lei Áurea, né? Anterior à Lei Áurea. E, enfim, estamos tentando, junto ao Ministério Público, fazer uma negociação, está muito difícil, porque há uma questão de crise financeira com a Prefeitura de Santana do Livramento, que é quem tem a intervenção do Hospital de Santa Casa. Nós temos uma outra realidade aqui ao lado, que eu acho que é importante, foi citado aqui a questão de Canoas, não é? Canoas é um sistema caótico de atendimento médico e os médicos continuam atendendo, apesar de toda a insegurança, né? Hoje nós temos quatro serviços diferentes fazendo a gestão da medicina de Canoas, da saúde de Canoas, e os médicos nunca sabem para quem estão trabalhando, e termina uma empresa, entra outra empresa e os médicos têm o seu vínculo dissolvido e ligado a outra empresa sem receber verbas rescisórias. Isso é um caos instalado há muito tempo. Em relação a Viamão, foi citado aqui, Viamão terminou o serviço obstétrico e as mães de Viamão devem ter seus filhos ou em Porto Alegre ou serem referenciadas para Alvorada. O que está acontecendo é que ou vão para Alvorada por seus recursos próprios, ou sem recursos, acabam tendo filho em casa. Num retorno a 100 anos atrás, quando havia uma enorme mortalidade materno-infantil e que foi reduzida exatamente com os partos hospitalares. Isso está retornando. Em função do quê? De falta de verba. Né? E aqui em Porto Alegre, até agora eu tenho que citar aqui Porto Alegre, tá? Nós estamos hoje, a classe médica, os funcionários médicos municipais, tem em média o segundo pior salário de nível superior do município de Porto Alegre. Temos uma excelente relação com o prefeito, e gostamos do prefeito, porque sabemos que o prefeito está fazendo todo o possível para melhorar, mas nós continuamos ainda na negociação para resolver o problema do atendimento, aumentando o número de médicos, porque a categoria que mais se exonera em Porto Alegre é a categoria médica, e o secretário que sabe, o representante do sindicato, Isaías, sabe que é a realidade, se exonera por quê? Por falta de honorário, falta de negociação salarial, falta de salário, um salário que não é adequado. E isso cria o quê? Desassistência à população. Então, hoje é importante que a gente veja, então, realmente, nós temos que modificar o sistema de gestão. Falta gente na ponta para atender, né? Acaba o volume de atendimento sendo tão excessivo que, por mais que se coloque médicos, não dá conta, não é? E a gente tem que fazer justiça na relação que nós temos com a Prefeitura Municipal. Nós anunciamos lá em março, a questão do SOS Pediatria, que nós criamos
essa campanha SOS Pediatria porque já apontávamos a necessidade de aumento do número de atendimentos pediátricos pela possibilidade de uma antecipação das doenças de inverno em função de 2 anos de pandemia, onde não houve doença viral infantil, né? Parece que o Covid assumiu a globalidade das infecções. E o que aconteceu? Em abril começou realmente a haver uma grande demanda, nós somos parceiros, nós anunciamos isso, fizemos o alerta à população através dessa campanha, SOS Pediatria, e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre logo se alertou e foi em busca, né, para rever algumas coisas que aconteceram. Nós temos que entender, por exemplo, que houve o fechamento do Serviço Materno-Infantil da PUC, que foi um pouquinho antes da pandemia, e em função da pandemia não foi ativado o serviço de pediatria do Hospital Presidente Vargas, onde deveria ter sido ativado pelo convênio com a PUC. Bom, foi imediatamente atendido, a partir de abril, maio, foi aumentado o número de leitos e de pediatras, de atendimento pediátrico no HPV. Ainda foi pouco pelo volume de pessoas, mas há todo um esforço no sentido de resolver, não é? Eu acho que assim, é importante, voltando ao início, só existe uma maneira da gente modificar esse quadro. É modificar o sistema de gestão do SUS e fazer uma urgente reavaliação do financiamento da saúde. Foi colocado aqui a questão do Hospital de Ernesto Ornelis, que falaste, né, Felipe? O Hospital Ernesto Ornelis não atende SUS, ele atende IP. E é praticamente o único serviço que atende de portas abertas o IP. E está sofrendo em função disso. A emergência está lotada porque não fecha as portas aos pacientes do IP. Que é outra questão que nós temos que discutir, o financiamento do IP. O IP atende perto de 1 milhão de usuários no estado do Rio Grande do Sul, está na iminência de uma desassistência maior ainda, porque assim como o SUS não faz o reajuste da tabela, nós temos valores absolutamente ridículos pagos aos prestadores de serviço, o IP está no mesmo nível. O IP hoje paga por um serviço de anatomia patológica centavos, e por uma visita hospitalar, R$ 25,58. Esse é o valor cheio. Se tirar o imposto de renda, dá R$ 18,00. Se tirar o INSS, que vai a R$ 15,00, para um médico deixar o seu carro no estacionamento, gastar R$ 30,00 no estacionamento do hospital e atender um paciente e receber R$ 15,00 líquido daqui a uns 3 ou 4 meses. Então, essa é a realidade em relação ao IP. Então, vê que nós temos que repensar e valorizar a saúde, valorizar quem presta serviço à saúde, e no nosso caso específico, eu sou do Sindicato Médico, é valorizar o médico, que tem sido muito desvalorizado. Nós fomos muito aplaudidos em todas as sacadas do mundo durante a pandemia, mas em nenhum lugar isso se refletiu em valorização do recurso, de qualidade do atendimento, ou condições de trabalho, né, e remuneração. Eu acho que é importante assim, que seja rediscutido o financiamento da saúde como um todo, para que se possa melhorar o atendimento. Outra coisa importante, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu acho que assim, a prefeitura tem que colocar 15% do orçamento na saúde. Recursos próprios. Com recursos próprios. O Estado, 12%. E muitas vezes nós vemos que esses 12% não refletem exatamente o que foi investido em saúde. Muito recurso que é colocado para, por exemplo, saneamento básico, etc., é colocado como recurso da saúde, é incluído nesses 12%. Não chegam na ponta. Muitas vezes outras verbas que não são exclusivamente da saúde são incluídas nesses 12%, com isso se faz um remanejamento de verbas e não chega na ponta para o atendimento à saúde. Eu não sei se concorda comigo, Zé? Concordo, colocam gastos com o Hospital da Brigada Militar, os brigadianos
são muito importantes para a sociedade do Rio Grande do Sul. Sim. Mas eles não têm um sistema SUS, eles têm um sistema do Hospital da Brigada. Né? A questão do próprio IP, alguns lançamentos do IP são contabilizados como gastos em saúde, para que o Estado consiga atingir os 12%. Ou seja, o Rio Grande do Sul é um dos estados que deve para a sociedade o seu investimento constitucionalizado, é uma emenda constitucional que diz: a União deve aplicar o aplicado no ano anterior, adicionado pela variação do PIB. De um índice. Né? No mínimo o que variou o PIB. Os estados, 12% da sua receita tributária líquida em serviços de saúde. E tem o rol de serviços que são elegíveis. E os municípios não menos que 15%. Porto Alegre vem investindo em saúde não menos de 17%, 18%, a mais do que o constitucionalizado. Por isso, doutor Rovinski, às vezes, a dificuldade em contemplar essa demanda justíssima dos colegas médicos, né, que precisam de uma remuneração justa, assim como os enfermeiros, os psicólogos, os farmacêuticos, mas os municípios eles estão achatados com essa, vamos dizer assim, falta de parceria, né, dos entes estadual e federal. E não é um caso Porto Alegre, isso é um caso nacional. O Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde bate muito nessa reivindicação, que é com que os estados façam os seus investimentos adequados e constitucionalizados em saúde, e a União também. Temos notícias não muito alvissareiras para o próximo ano. Há um indicativo de uma diminuição de 7% do orçamento federal para a saúde, que vai migrar do orçamento discricionário para aquele outro orçamento de lideranças, que é o chamado orçamento secreto. Vai ficar carimbado para a saúde, mas não vai ficar como uma iniciativa da gestão. Passará pelo crivo das bancadas parlamentares da Câmara Federal e do Senado a destinação. E aqui um outro convite que eu faço aos CIMERS, uma missão que teremos no próximo ano, que é a articulação com a bancada federal do Rio Grande do Sul para que destinem recursos. Se não houver recursos, isso que nós estamos vivenciando hoje, que é a desestruturação do sistema assistencial de saúde do Rio Grande do Sul, vai agudizar. E o único ente que ainda tem a capacidade de repassar recursos para a saúde é o ente federal. Municípios e estados, essa questão da discussão, todos nós estamos felizes quando vamos no posto de gasolina e a gasolina está mais barata. Mas essa desoneração do ICMS dos combustíveis, para Porto Alegre, vou falar aqui o caso da situação da cidade, falado pelo nosso secretário da Fazenda, numa reunião semana passada, representa aproximadamente 120 milhões a menos que Porto Alegre receberá. Vai impactar. E eu trago comparativamente. Os incentivos municipais hoje que estão para manter essa estrutura de Porto Alegre durante um ano é 120 milhões. O ano que vem nós não vamos ter esse dinheiro. Então já é uma discussão que o prefeito startou com os hospitais, nós já estamos conversando com as entidades hospitalares que sediadas aqui na cidade na busca de caminhos. Né? O sinal é um sinal de alerta, mas a gente tem muito desafio pela frente e eu acredito que o sindicato médico vai ser parceiro em caminhar junto nessa busca de soluções. A gente ouvindo, a gente percebe que são vários problemas juntos para serem resolvidos, né? E a gente percebe o tamanho da problemática. E quando a gente está falando sobre recursos também, volta e meia o assunto volta, sempre a gente bate e volta na questão do recurso, da falta de recurso, do quanto a saúde ainda ela não é valorizada nesse sentido, Isaías. E aí, com relação a ações, eu queria que tu destacasse, porque essas superlotações das emergências têm sido uma realidade de novo, agora vista pela cidade. Vocês têm encaminhado as pessoas para os postos de saúde, né, aqui da cidade. E eu queria entender, os postos de saúde, eles vão ter estruturas para receber essas pessoas? Não corre o risco deles também ficarem superlotados? São 132 unidades básicas de saúde espalhadas pelo município. Destas, em torno de 16 com terceiro turno. Ou seja, aquelas que funcionam até as 22 horas. Decididamente, tem ajudado muito. Se não tivesse essa estrutura, doutor Rovinski, Felipe, a situação seria muito mais dramática.
né? Porque essas entidades, essas unidades, ela atende aquele cidadão que durante o dia está trabalhando. Ele chega em casa, está o filho lá com uma amigdalite, com uma febre, com uma tosse, ele vai para onde? Vai para a emergência? Não. Ele tem aquela unidade perto da sua casa, que funciona até as 22 horas, sem o carimbo da descrição, ou seja, ele não precisa estar naquele locus, né, regionalizado, que a atenção primária federal ela estabelece, que as pessoas são vinculadas às equipes de saúde da família. No terceiro turno, que se chama um projeto federal Saúde na Hora, tu não tem que ter territorialidade. Qualquer cidadão é atendido por essa estrutura. E isso está ajudando muito. Mas isso, por conseguir também, vou cair no mesmo discurso, envolta em recursos financeiros. Cada turno que tu adiciona de 6 horas, né, que vai das 17 às 22, 5 horas. Tu precisa de ter mais uma equipe. Essa equipe tu tem que remunerar. Todas as equipes têm médicos? Essas equipes? Todas as equipes de saúde da família validadas, habilitadas, são mais de 300 hoje aqui em Porto Alegre. 320, 330, não tem bem certo esse número. Mas são equipes compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a área administrativa, o agente comunitário de saúde e muitas delas a equipe de saúde bucal. Mas a gente vê ainda uma dificuldade. A gente quando vai, por exemplo, fazer o agendamento, por exemplo, pelo aplicativo da saúde, a gente encontra ainda poucos médicos disponíveis, o clínico geral, por exemplo, no posto de saúde para atender. Ainda, vocês falaram que tem médicos, né? Mas são poucos ainda. Não, a equipe para estar habilitada ela tem que ter médico. O que ocorre com esse saúde mais POA, que tu faz o aplicativo, e isso é uma tecnologia muito importante que evita a fila, né? A pessoa do seu celular pode acessar. Nem toda a capacidade instalada de atendimento médico ela está disponível para a agenda. Tem aqueles atendimentos, por exemplo, eletivos, que é uma pessoa diabética, uma pessoa hipertensa, que ela tem as suas agendas garantidas e um percentual da capacidade médica em cada equipe é disponibilizado pelo aplicativo, mas nem todas as consultas. Às vezes o que pode estar acontecendo, fruto desse momento que vivemos, da desestabilização das doenças crônico-degenerativas, que as nossas equipes estejam todas ocupadas em atender esses casos eletivos próprios. E aí dificulta um pouquinho esse agendamento pelo aplicativo. Né? Pode ser isso. Eu acho muito importante essa fala do Isaías, porque nós, o Sindicato Médico, nós propomos uma modificação no sistema das unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde tem médico de família, que eu acho que é muito importante para o primeiro atendimento. Mas é muito importante, e nós vimos isso durante agora, esses meses em que houve problemas graves com pediatria, que haja um pediatra, né, dando suporte ao médico de família, assim como um ginecologista também. Isto é uma ideia do Rafael Câmara, lá que é o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, exatamente. A ideia dele é que estas unidades básicas tenham não só o médico de família, mas para suporte. Como? Um reforço com pediatra e ginecologista Sim. e obstetra, né? Porque aí sim se teria um atendimento básico adequado a toda a família, né? A toda a comunidade, né? Dr. Rovinski. Então somos parceiros na luta em Brasília. Nós temos o nosso escritório em Brasília, que tem nos representado bem. Nós fazemos parte da Federação Médica Brasileira. Existe uma política nacional de apoio ao aumento, à rediscussão do SUS. Então, a gente é parceiro para ir a Brasília junto com todas as instituições, porque não é possível que a unidade, que a saúde da população fique dependendo das benesses de emendas parlamentares. Não é possível tem que correr atrás de deputado e pedir o favor de encaminhar uma emenda parlamentar para poder comprar um equipamento ou para poder manter uma estrutura de um hospital. Não, nós temos que ter um financiamento que seja sustentável para todas as unidades de saúde do país. Então, equipamentos é outra questão super importante também, né, Isaías? Pois não. Falta de equipamentos em alguns locais, né? E o quanto isso também atrasa ouvimos relatos também de pessoas que vieram a óbito também
Importante resgatar isso também. Importante, Felipe, a própria Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, ela tem um dispositivo, uma ferramenta de gestão, que são as emendas impositivas. E é consagrado em legislação municipal que metade dessas emendas elas sejam destinadas à saúde. Tem nos auxiliado muito. E para o ano que vem, o secretário Mauro Esparta vai capitanear uma sensibilização às bancadas, no sentido de que a gente possa articuladamente destinar esses recursos para as demandas, porque às vezes o vereador desconectado, né, não é crítica, mas às vezes falta um pouco de articulação com a área técnica, né? O vereador doa uma ambulância, né, e nem sempre a ambulância é o que está precisando para aquela comunidade. Às vezes o que está faltando é o exame de ultrassonografia mamária, que a gente está com uma demanda enorme e a gente está trabalhando, os nossos parlamentares, temos tido muita aceite, né? O secretário tem feito já esse diálogo na tentativa de construir as emendas impositivas. Isso aí, nesse ano de 2022, representou quase 15 milhões. Né? E a gente destinar esse recurso para aquelas lacunas assistenciais. Da mesma forma, doutor Rovinski, a gente vai ter que discutir com os deputados federais, deputados estaduais e senadores, para que eles não façam aquele movimento, vamos dizer assim, prato feito, né? Vou dar uma ambulância, vou comprar um ultrassom. Não, vamos ver com a Secretaria Estadual da Saúde, com as secretarias municipais, o que o sistema de saúde do Rio Grande do Sul está demandando nesse momento. Se é um completivo, daqui a pouco, a remuneração dos trabalhadores, que se construa esse ambiente. Né? Porque nós temos que bater na porta certa, onde tem o recurso. Pois é, emendas impositivas é uma questão importante também, mas a prefeitura está com dificuldade de poder executá-las aí também, vista a grande quantidade de emendas também, e elas têm que ser executáveis na também. Na saúde, né? A gente está otimizando, temos uma equipe focada nisso, em otimizar a aplicabilidade dessas emendas. Se a prioridade é a saúde, exatamente, isso é importante. Está exatamente. certo. A gente queria agradecer já aos nossos convidados, porque a gente está chegando ao final do debate. É um assunto tão importante que requer vários aprofundamentos. Mas eu já queria pedir as considerações finais, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço esse momento para que a gente possa entrar em contato com toda a população. Quero agradecer a quem nos assiste, agradecer ao Isaías, ao Felipe, e dizer que nós somos parceiros, porque o assunto atendimento emergência é apenas um pequeno fragmento do cenário caótico que ocorre em função do problema do financiamento e da gestão da saúde do país. Nós temos que atuar firme em Brasília, nós somos parceiros de Isaías, para que se mude essa questão da gestão e basicamente do financiamento. Quero agradecer, o sindicato está aí para defender o médico, mas na verdade nós defendendo o médico, nós estamos defendendo a saúde da população. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, doutor, pela presença, gratidão. Isaías, então, suas considerações finais, destacando então aí, né, o que vocês esperam das próximas semanas com relação a essa situação mais pontual agora e como a prefeitura pode trabalhar para aliviar um pouco essa sobrecarga aí? Nós, primeiramente, agradecendo a iniciativa aqui da TV Câmara, Felipe, né, a companhia muito importante aqui do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, uma entidade parceira do Sistema Único de Saúde e da gestão da saúde aqui de Porto Alegre. Efetivamente, nós temos esses desafios. E a saúde ela é uma sucessão de desafios, como o Dr. Rovinski coloca. O componente urgência e emergência é a ponta do iceberg. Nós temos muitos desafios doravante, que é, primeiro, discutir o financiamento. É impossível a municipalidade sozinha, de um tamanho sistema, que é um dos maiores sistemas localizados em um município do país, né? É o segundo, acho que só perde para São Paulo, o sistema SUS organizado em Porto Alegre. Temos 2 grandes hospitais públicos federais, que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, que atendem não só a população do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados. Então, esse desafio de organizar essa engrenagem e traduzir isso em acolhimento da população, nossa missão, qualidade de vida para a população de Porto Alegre, ela se dará de uma forma articulada. Estamos conversando com os parlamentares, com a sociedade civil organizada, aqui está o CIMERS, com os prestadores, hospitais, numa soma de esforços
para dar a melhor resposta possível à nossa população residente e aos que nós temos o compromisso assistencial de garantir a referência. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Francisco Isaías, com a gente aqui, Francisco Isaías, diretor de atenção hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, e também o nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, esse assunto tão importante, a gente segue acompanhando aqui no Parlamento. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!